a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, começando no versículo 18. Encontraram? Já encontraram? Quem não encontrou ainda? Procure então. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Olhe para mim. Se você ainda não encontrou, vai procurando. Você que já encontrou, olhe para mim. Você sabe que Timóteo, ele era filho na fé do apóstolo Paulo. O homem de Deus, a maior preocupação do homem de Deus é fazer discípulos. Ou seja, não apenas pregar o evangelho para trazer a pessoa a conhecer o poder de Deus, mas a missão do homem de Deus é de levar a pessoa a se entregar a Deus, ter um encontro com Deus, levar aquela pessoa à conversão, seguir o Senhor Jesus e fazer desta pessoa um discípulo. Por quê? Porque você sabe que nós, espiritualmente falando, somos concubinas de Deus, no sentido espiritual. Você sabe que na Bíblia haviam as esposas e haviam as concubinas. Por exemplo, no caso do rei Salomão. Ele tinha as suas mulheres, esposas, que com certeza davam a ele muita dor de cabeça, e tinha também as suas concubinas. O papel das concubinas qual era? Simplesmente gerar filhos. Você já sabia disso? No sentido espiritual, nós somos concubinas de Deus, o que para nós é um privilégio. Diga-se de passagem. Qual é o nosso papel? Gerar filhos para Deus. Ou seja, o papel de cada cristão, de cada pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus, é de gerar filhos para Deus. Mas como é possível gerar filhos quando não há um estado saudável? Ou seja, a pessoa não tem saúde. Quantas mulheres não podem ter filho por não terem saúde? Quantas mulheres não podem ter filho por haver um problema de saúde? E isso impede aquela pessoa, aquela mulher de gerar filhos. No sentido espiritual, quando há problemas, quando há problema na saúde espiritual, então nós deixamos também de gerar filhos. O apóstolo Paulo, como homem de Deus, se preocupava com seus filhos. E Timóteo, que era filho na fé de Paulo, o apóstolo então se preocupava no sentido de orientar a ele para que Timóteo permanecesse na fé em que ele nasceu, e que ele não se distanciasse daquilo que o Espírito Santo, através de Paulo, ensinou a Timóteo. Então, o apóstolo Paulo, como apóstolo, ele sempre mantinha o cuidado no sentido de alimentar Timóteo para que Timóteo pudesse gerar outros filhos para Deus
e, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus crescesse, gerando novos filhos para Deus. Então, vamos ler aqui o que o Espírito Santo, através de Paulo, fala a Timóteo. E, consequentemente, essa palavra, hoje, é para nós. Amém? Versículo 18. Diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Veja que Paulo se refere a Timóteo com que palavra? Nós, pastores, bispos, nos referimos a vocês como filhos. Por quê? Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Levante a mão. Você entende o que é isso? Você entende o amor e o cuidado e a responsabilidade de ser pai. E o que se deve dedicar aos filhos. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Isso quer dizer que profecias foram ditas. Isso quer dizer que foram falado, pessoas disseram a Timóteo, pessoas orientaram Timóteo, pessoas instruíram Timóteo para que Timóteo combatesse o bom combate. Quando a gente fala para você, olha, Deus ele quer que você dedique a sua vida a Ele, que você seja um ganhador de almas. Você tem dúvidas no seu coração que Deus quer que você seja um ganhador de almas? Não. Você não tem dúvida quanto a isso. Quem aqui tem essa convicção no coração que Deus quer que você seja um ganhador de almas? Levante a sua mão. Então, quando eu chego para você e digo, olha, Deus quer te usar. Deus quer que você gere filho para Ele. Deus quer que você ganhe almas. Deus quer que você multiplique o rebanho. Porque não é o pastor que multiplica o rebanho. Quem é que multiplica o rebanho? São as ovelhas juntas. Quem é que cruza? Ovelha com ovelha ou pastor com ovelha? No sentido figurado. Mas no sentido rebanho, lá na roça. Quem gera ovelhas? Ovelhas. O que se necessita colocar junto para gerar? Ovelhas. Você não tem a mínima dúvida que Deus quer que você ganhe almas. Não é verdade? Então, essa palavra é para você. Eu trago e você já ouviu essa palavra muitas vezes. Então, é a profecia de Deus que é levada a você, encarregando você e colocando em você uma responsabilidade. Amém? Isso também foi dito a Timóteo. Então Paulo diz, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Ele continua, combate. Olha Paulo dizendo, olha, combate. Olha o Espírito Santo falando para você hoje. Combate. Combater é estado passivo ou ativo? Combater é cruzar os braços ou avançar? Combater é esperar ou ir ao encontro? Paulo está falando para Timóteo, o Espírito Santo está falando para você. Combate! Firmado nelas. Ou seja, na palavra que foi dada a Timóteo, na responsabilidade que foi passada a ele e que é passada a você. Combate firmado nelas o bom combate. Vamos continuar. Versículo 19. O Espírito Santo fala, mantendo fé. Mantendo fé. O que quer dizer manter a fé? É permanecer firme na fé em que você foi chamado. Amém? Você é um cristão evangélico, não é verdade? Não é verdade? Por quê? Porque a sua fé está firmada onde? No Evangelho. Amém? Por isso que você é um cristão evangélico. Você não segue o homem.
de religio tradição e deixar isso de lado. Não é verdade? Pelo contrário, a sua fé é baseada no Evangelho. Amém? Mantendo fé e boa consciência. O que quer dizer boa consciência? A consciência é aquilo que você tem dentro de você que dirige a sua vida. E quando você faz algo que não é correto, algo que não agrada a Deus, a sua consciência lhe acusa. Você sente culpado. A sua consciência tem que estar sempre limpa. Consciência limpa. Olha, eu tenho certeza, está tudo bem, nada me acusa, eu estou de consciência limpa. Nada me pesa no coração. Por quê? Porque se você não ouve a sua consciência, se alguma coisa te pesa, se alguma coisa te acusa, se alguma coisa faz com que a sua consciência mande para você um sinal, uma mensagem, aquilo entristece o seu coração, aquilo faz com que o seu semblante caia, faz com que você coloque a mão no queixo, faz com que você comece a falar aquele famoso som. Você sabe que muitas vezes a pessoa fala duas línguas. A pessoa fala o português e fala a língua tcheca. Sabia disso? Ah, vocês não sabiam disso, não? Vocês não sabiam que vocês falam duas línguas? Três, tem a língua dos anjos também, mas você fala português, mas muitas vezes você também fala a língua tcheca. Não, mas não é aquela língua da Tchecoslováquia, não. É aquela língua que quando acontece alguma coisa, a consciência pesa, você começa. Você começa a balançar a cabeça e... Essa é a língua tcheca. Ouça a sua consciência. Mantenha a sua consciência limpa. Sempre. Não deixe que nada venha manchar a sua consciência. Porque quando a sua consciência pesa, quando algo não agrada a Deus, então o Espírito Santo, independente de você ser ou ainda não ser batizado com o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus que habita em você, através da sua consciência, fala a você que algo não está bem. Quando algo não está bem, então falta a você a intrepidez e a fé de ter acesso a Deus. E quando você não tem acesso a Deus, como é que as suas orações vão ser ouvidas? Como é que a sua relação com Deus vai estar forte? A palavra de Deus diz assim, não precisa abrir, só vou ler, não precisa abrir a Bíblia, só vou ler para vocês, Hebreus 10, 19, diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ter acesso a Deus, pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus deu acesso a Deus. Amém? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Como é que a gente tem que se aproximar de Deus? Como é que a gente chega a Deus? Como é que a gente tem acesso através de Jesus a Deus, ao Santo dos Santos? Sincero coração. O coração tem que ser sincero. Não pode haver falsidade. Plena certeza de fé. Então você tem que ter convicção. Você tem que ter fé. Você tem que ser intrépido, certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência. Então seu coração tem que ser purificado de toda má consciência. Nada pode te pesar, nada pode te acusar. Então Paulo fala aqui, mantendo fé e boa consciência. Daqui a pouquinho nós vamos buscar a Deus. Primeira coisa que você vai fazer quando você for buscar a Deus,
Se algo não está bem na sua consciência, algo não está bem no seu coração, algo te está entristecendo, algo está te acusando, você vai tirar, você vai arrancar tudo, você vai confessar, você vai arrancar aquilo, você vai tirar, você tem que sentir a sua consciência limpa, tranquila, para poder você ter acesso ao Santo dos Santos.